Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma paulada de dividendos que a Petrobras pode pagar para os investidores. Pessoal, existe aqui um ponto que pode fazer a Petrobras pagar mais de R$ 10 por ação, ou seja, mais de 20% de dividend yield, fora também o grande potencial de valorização que a ação possui. Eu acredito que a Petrobras vai deixar muitos investidores extremamente milionários. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar a grande cereja do bolo na Petrobras, o que pode fazer a empresa aí destravar um grande valor, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber do que vocês gostam aqui no canal e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. E hoje eu tenho 10% da carteira nas ações da empresa. Inclusive, eu pretendo continuar aumentando posição, até a Petro tomar ali uns 15 a 16% da carteira total. Porque eu acredito sim nessa empresa para médio e longo prazo. Antes da gente falar sobre esse mega dividendo da empresa, essas perspectivas de valorização e projetos que podem trazer um grande resultado, precisamos entender como a empresa ganha dinheiro. Porque todo mundo, quando fala de Petrobras e qualquer ação estatal na Bolsa Brasileira, todo mundo só fala de governo, cenário macroeconômico e se esquece do principal fator que importa neste tipo de empresa, que é o produto que a empresa vende, pessoal. E a Petrobras, ela é líder ali no segmento de petróleo. Perceba que no Brasil, ela tem 74% de participação, está muito interligada no mercado doméstico, né, a produção da empresa, mas a exportação, ela exporta sim para outros países do Oriente Médio e também aqui nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos acaba representando uma parte menor da empresa, fica mais focada ali mesmo no Oriente Médio, tá? E perceba que na composição da Petrobras, a gente tem aqui o petróleo, que é o carro-chefe da empresa, e os seus derivados. É por isso que quando a gente olha para a Petrobras, temos que olhar com bastante carinho para o preço da commodity, pessoal. O preço do barril do petróleo, que hoje está cotado em $66 o barril. Claro, quando a gente pega aqui, ó, numa lupa de longo prazo, o barril do petróleo, ele sofre sim uma volatilidade bastante expressiva. Mas sabe qual que é o ponto positivo que me deixa bem tranquilo em ter Petrobras na carteira, mesmo com essa volatilidade? Após muitos estudos imersivos, eu descobri dois fatores na Petrobras, pessoal, dois fatores contundentes que pode fazer a empresa nunca ter prejuízo. O primeiro fator é que hoje a Petrobras está muito mais preparada contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Por quê? Primeiro ponto, que a dívida líquida da empresa está bastante reduzida. Perceba que hoje a dívida líquida sobre EBITDA gira em 1,8 vezes, muito abaixo daquela dívida que a gente observava no governo Dilma, né, de 2015, que estava em 15 vezes. Hoje ela está bem mais preparada, mas esse não é o grande fator principal. O segundo fator é o baixo custo médio por extração de barril de petróleo. Hoje o lifting cost, custo médio por extração da empresa, gira na faixa de $28 o barril, simbolizando que para a empresa ter prejuízo hoje, o preço do barril precisaria vir abaixo de $28, o que é quase improvável disso acontecer. Improvável, não digo de nunca acontecer, mas sim de ficar abaixo desse preço por muito tempo, porque o mercado jamais vai deixar qualquer commodity desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção global e dar um choque em todas as empresas, porque isso pode prejudicar a economia real. Não é à toa que em momentos passados, quando o barril atingiu preços extremamente defasados, na faixa de $20 a $28, o mercado rapidamente injetou liquidez para que os preços voltassem para cima novamente. Isso acontece por quê? Porque isso, pessoal, traz um grande problema, tá? Inviabiliza a produção, as empresas paralisam os estoques, já porque
não tem tanta margem porque raios ela vai continuar fazendo exportações, tá? Então a gente percebe aí que a Petrobras, de fato, está muito protegida. É custo de extração baixo e o mercado jamais vai deixar o preço da commodity cair a tal ponto. Então você pode perceber que por mais que tenha volatilidade, ela aparentemente sempre vai ter resultados positivos, tá? E nesses cenários onde o preço do Brent está em desvalorização, traz oportunidade para investidores de ações de commodities. Quando a gente pega aqui, ó, a análise do resultado do segundo trimestre de 2025, a gente percebe que mesmo que com o preço de Brent mais elevado, a empresa está tendo um resultado bilionário na faixa aqui de 9,2 bilhões de dólares por balanço. Isso aqui em EBITDA. Sabe o que simboliza, pessoal? Isso aqui, colocando o dólar atual, simboliza 49 bilhões em EBITDA por trimestre. Se eu multiplicar isso aqui por 4, a gente tem 197 bilhões de EBITDA por ano, sinal que hoje a empresa está muito, mas muito barata. Porque quando a gente pega o famoso indicador EV sobre EBITDA, hoje a empresa está cotada em 3,5 a 4 vezes. A média da empresa é ser cotada em 7,5. Para hoje, a empresa ser cotada em 7,5, ela precisaria valer na bolsa 1,1 trilhão de valor de mercado, dividido pelo valor de mercado atual de 440 bilhões, isso nos dá um potencial de alta de 161% na cotação, denotando que Petrobras está com alto potencial de valorização. Fora os grandes dividendos, porque a empresa contempla que caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, ela paga um dividendo mínimo na faixa de 21 bilhões de reais, que dá o equivalente a 4 bilhões de dólares em dividendos. Então, pegando aqui, ó, 21, multiplica por 2, supondo um resultado operacional igual, e divide pelo valor de mercado, temos aqui consequentemente um dividendo projetivo no pior cenário para a Petrobras de 9,5% de yield, é um dividendo muito alto, e num cenário de alta de commodity, a empresa poderia pagar 19,1% de dividend yield. Estão vendo como a empresa está barata? Até olhando pelo próprio dividend investing, né? E o retorno embutido no preço da ação pode ser ainda maior, porque né? Menos payout aqui de 30% e vezes ROIC na faixa de 13%, que foi a média da empresa, crescimento embutido aqui na Petrobras fica de 9,1% ao ano. Somado a um dividendo médio na faixa de 10% a 11%, a empresa tem um retorno embutido no preço da ação de 20,1% ao ano de forma composta, já considerando o crescimento da lucratividade, consequentemente com bons pagamentos de dividendos. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, pessoal? É que nos últimos 10 anos a Petrobras entregou 1.300% de retorno. Sabe quanto isso daqui traz em rentabilidade anual composta para investidor? Isso quebra aquele mito do investidor que fala que não dá para conseguir mais de 20% ao ano durante muito tempo em ações. E eu vou provar para vocês que isso é mentira, tá? Ações a bom preço, 1.300% numa lupa de 10 anos, você conseguiu um retorno de 30% ao ano de forma composta, superando em larga escala o Ibovespa, o CDI e qualquer índice de mercado que temos hoje aí para analisar. Então perceba que a Petrobras trouxe sim um belíssimo retorno para o acionista, tá? E pegando aqui, ó, outros indicadores da Petro, preço justo do Graham, um mega investidor aí que conseguiu rentabilidades acima de 20% ao ano durante muito tempo, 22,5 vezes o EBITDA por ação de 10 e vezes o valor patrimonial na faixa de 31, temos aqui um preço justo nas ações de R$ 83, que dividido pelo preço atual de 32, potencial de alta de 160% na cotação. Isso que nem engatamos, obviamente, o mercado de alta no preço das commodities, né? Que pode fazer a ação se valorizar ainda mais e pagar bons dividendos para vocês. Agora, outro indicador infalível, PEG Ratio do Peter Lynch, que justamente mede a taxa de crescimento da empresa, consequentemente com quanto ela vale, o valor intrínseco da empresa, né? 4,12 de EV sobre EBITDA. Divide aqui, ó, pelo crescimento médio de 9,1%, temos então 0,45 de PEG Ratio. A média da empresa é ser cotada em 1, então ela estando abaixo do que isso é uma empresa barata, com alto potencial também, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Entendem como que é uma empresa que aparentemente arrumou a casa? Não é mais a mesma Petrobras do que antigamente, pessoal. E tem indicadores extremamente promissores para médio e longo prazo. É claro que vamos ter bom senso. Não vamos colocar 100% da nossa carteira em Petro. Por isso que a gente vai manuseando, vai observando, vai estudando e vai comprando a empresa aos poucos. Sem pressa, pessoal. Sem pressa. A velha frase de que a pressa é inimiga
da perfeição, tá? E aqui, consequentemente, na carteira, coloquei a empresa, mas claro, por ser uma empresa 100% cíclica, eu não vou colocar como 70% ou 80% em Banco do Brasil. Ah, Pablo, mas aí você tá sendo hipócrita, porque Banco do Brasil também é estatal e é cíclico, mas ele não é tão cíclico quanto a Petrobras. E mesmo em cenários de ciclicidades no agronegócio, ele consegue contornar isso com suas subsidiárias, tem resultado positivo, ainda paga dividendos, então é mais sólido, é mais previsível comparando com Petrobras. A Petrobras é 100% commodity, pessoal. Ela depende dos preços no mercado internacional de petróleo. Então, cuidado, tá? É uma gigante, nunca vai quebrar, é estatal, mas precisa ser manuseada. Mas eu acho que para uma carteira de longo prazo, para quem está observando por uma rentabilidade acima da média, pode fazer sim bastante sentido. Fora que a empresa não andou juntamente com o Ibovespa. Perceba que o Ibovespa esse ano está em alto e o índice ele é composto por ações cíclicas, como Petrobras e Vale. E, consequentemente, aí, o índice segue em alta e tanto a Vale e a Petrobras estão em queda. Isso traz aí um fenômeno de regressão à média bastante interessante. Por isso que eu coloquei as duas na carteira, tanto por estarem baratas em relação ao seu benchmark e também por ter um alto potencial. A Vale com possível crescimento no mercado indiano expandindo a produção de minério de ferro e, né, a Petrobras com seu crescimento exponencial na parte, né, de barril de petróleo, que tende a crescer. E para vocês que engatearam comigo aí até o final do vídeo, a grande cereja do bolo na Petrobras é o que a gente chama de margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras no que diz respeito ao barril de petróleo. Então imagina, dobrando a capacidade de produção, a empresa dobrando o seu EBITDA, dobrando, consequentemente, aí, o lucro líquido, o mercado vai precificar a ação por múltiplos mais elevados e também vai pagar mais dividendos. Fora esse custo de extração médio ir se reduzindo no longo prazo, isso aqui traz uma perspectiva de uma espiral de alta na empresa. É uma alta expressiva, pessoal. Não somente resultado, alta no dividendo, alta nas ações, é mil maravilhas. Mas é claro que sempre tem o risco. O preço do Brent pode cair, tudo pode acontecer. É para investidor de longuíssimo prazo. Perceba que Petro já teve momentos que não esteve barata. E, pessoal, muito cuidado com o preço, tá? Porque lá em 2016... o preço do Brent não estava muito barato, estava em $80 o barril, hoje está mais baixo, mas a dívida da empresa era bem maior, era outro cenário. O cenário hoje na Petrobras é outro, pessoal, precisa sempre ir se atualizando. E aparentemente sim, é uma boa oportunidade. Bem que nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, a minha cabeça tá explodindo, é muito difícil entender o que você fala. Eu tô começando na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento, não sei o que é peg rate, o que é preço justo. Pra mim, você tá falando grego. E pra mim, que eu já sou investidor avançado, eu não tenho tanto aí tempo para ficar o dia todo vidrado no mercado financeiro. Será que você tem alguma coisa para me proporcionar para mitigar o meu risco e trazer um potencial de retorno sem eu ter trabalho nenhum, tanto para o investidor leigo que está começando agora e para o investidor mais avançado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Você estava precisando justamente disso. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Além de conter mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real para perceber o que está barato para comprar e o que não está barato, ela aí contém algoritmos de negociação avançado que já atualiza em tempo real, a qualquer minuto, a qualquer segundo, a qualquer instante será atualizada para você todas as projeções da planilha, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do John Greenblatt, tá? Ou seja, John Bogle, uma abreviação que a gente também pode utilizar para o investidor que conseguiu uma rentabilidade superior a 40% ao ano no período. Pessoal, impressionante, tá? Bela oportunidade para vocês. Fora também preço teto projetivo, que você tem cálculo aí em tempo real. Então, pessoal, mastigadinho para você. Excelente oportunidade. Queria eu, no início da minha trajetória, ter tido uma planilha como essa. Garanto que teria me poupado bastante tempo de ter ficado aí, a Deus dará no mercado financeiro, pessoal. Então,
consequentemente, o potencial que isso aqui te traz é de outro planeta, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará, pessoal, aqui na biografia do canal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Eu, em particular, tenho empresa e pretendo continuar comprando caso os preços continuem atrativos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fica com Deus até o próximo vídeo e fui!